Olá, tudo bem? Meu nome é Giovana Carolina e eu faço parte do programa de residência pedagógica da FMS. Na aula de hoje, nós iremos ver sobre separações de mistura, com ênfase em destilação fracionada do petróleo. Nos objetivos da nossa aula, nós temos analisar o conceito de separação de mistura e tipos diferentes de separações de mistura, discutir o processo da destilação fracionada do petróleo e seus impactos no meio ambiente e na sociedade, e observar o uso desse mesmo produto no dia a dia e sua importância na nossa rotina. Vamos lá? Mas por que existe a separação de misturas? Bem, existem diversos tipos de necessidade para separar diversos tipos de mistura. Por exemplo, separar a água para obtenção de sal, separação de poluentes no tratamento da água e a própria separação do lixo. Existem diversos tipos de técnicas para que ocorra essas separações de mistura e existem diferentes tipos de mistura. A importância dela está relacionada desde pequenos setores até grandes setores. A gente encontra diversos tipos de separações de mistura, tanto em laboratórios, até como na nossa casa também. Ok, mas o que é uma mistura? A mistura é uma porção de matéria constituída por uma ou mais substâncias químicas chamadas de constituintes. Bem, a mistura é uma união sem que haja necessariamente uma transformação química envolvida. E dentro de uma mistura, a gente tem os tipos de mistura. Essas misturas elas podem ser separadas por diferentes tipos de maneira, que vai depender de diferentes tipos de produtos que você tem ali ou de diferentes tipos de técnicas que você vai utilizar para obter diversos tipos de produto. Explicando agora os tipos de mistura, nós temos as homogêneas e as heterogêneas, como foi falado anteriormente. Mas o que seriam elas? Bem, a homogênea ela é quando uma solução ela apresenta apenas uma única fase olho nu. O que seria esse olho nu? É quando elas não precisariam necessariamente de um microscópio para serem olhadas ou qualquer outro tipo de equipamento químico ou físico para serem observadas. Nós podemos olhar com nossos próprios olhos e definir se ela tem uma, duas ou mais fases. Quando essa solução ela é homogênea, porque ela apresenta uma única fase uniforme sem variações. E nas misturas heterogêneas, nós já temos totalmente o contrário disso. Nas misturas heterogêneas, nós temos uma solução que apresenta duas ou mais fases. Por exemplo, quando nós misturamos água com óleo ou água e areia, tudo isso acontece por causa das propriedades químicas desses elementos e da propriedade química desses compostos. Então, só para recapitular, nos tipos de mistura nós temos as homogêneas e as heterogêneas. As misturas homogêneas são aquelas misturas que apresentam uma fase e as heterogêneas são misturas que apresentam duas ou mais fases. A mistura é quando nós temos uma porção da matéria que é constituída de uma ou mais substâncias. Que eu estou mostrando no slide para vocês, nós temos um quadradinho totalmente uniforme. Isso é o que acontece quando nós temos uma mistura homogênea, onde ela apresenta uma fase somente, tá vendo? Nós aqui temos o exemplo de uma bebida, e agora do lado nós temos a mistura heterogênea. Aqui nós temos uma mistura de um óleo com um líquido, pode ser água, pode ser álcool. E aqui nós temos a presença do óleo, que está representado por essas bolhas aqui, tá vendo? Parece bolhas. E nós temos a presença também desse álcool. Na verdade, nesse tipo de solução aqui, tem, na verdade, mais do que duas fases. Tem 3 fases. Tem um finalzinho aqui do vidro, vocês estão vendo? Que tá vermelho. Temos o meio dele, né? No meio dessa fase, que tá mais amarelado e mais pra cima tá mais escuro. Então, aqui nós temos 3 tipos de substâncias diferentes presentes nessa mistura. Indo agora para um exemplo do que seria um tipo de separação de mistura, nós temos a centrifugação. A centrifugação ela é um exemplo que é usado para diversos tipos de coisa. Dentro de um laboratório de pesquisa, normalmente a gente separa ela para ter a diferença do sobradente e do precipitado, que eu já vou mostrar para vocês no tubo de ensaio. E um exemplo que é bem mais comum na nossa vida da centrifugação, nós temos a centrifugação da nossa máquina de lavar, né? Que ela usa força centrípeta para tirar a água da roupa, né? É um tipo de separação heterogênea.
E nós temos aqui também a separação do sangue no processo de teste sanguíneo. Então, aqui nós temos que a centrifugação ela usa força centrífuga, né? O que separa, na verdade, o que é mais denso do que é menos denso. Aí, aqui no processo da centrifugação, o sangue e as hemácias se separam do plasma do sangue por conta da sua densidade. Os compostos mais densos, por conta da gravidade, se localizam agora no fundo do tubo de ensaio. Eu vou mostrar para vocês. Então, aqui no exemplo, nós temos a solução, que foi colocada inteira dentro da centrífuga, a suspensão, que estava acontecendo enquanto ela estava em rotação, né? E depois nós temos o resultado final, que é o sobrenadante, né? Que é a espécie dentro daquele tubo que é menos densa, que fica na parte de cima, e o precipitado, né? Que é a solução, que é a espécime que ficou, que é mais densa presente naquele tubo, foi pro fundo do tubo. Aí depois é só você tirar com uma pipetinha mesmo, né? Como fosse uma pinçazinha. Uma parte, depois você tira outra, tem um certo cuidado para que seja feito esse tipo de separação. E é assim que acontece normalmente com a separação do sangue. As hemácias ficam nessa parte vermelha e o sobrenadante vai ficar composto pelo plasma do sangue. É importante dizer que para diferentes tipos de separações, nós temos que eles respeitam, né, essas separações, elas respeitam as propriedades químicas daqueles compostos. Então aqui a gente viu que no sangue ele foi precipitado, né? Então isso levou em conta a densidade daquele composto. A gravidade, no caso, também ajudou, né? Porque ela mandou tudo que era mais denso para baixo, né? E tudo que era menos denso para cima. Por isso que foi possível separar um composto do outro. Ok? E agora, para um exemplo das misturas homogêneas, nós temos a destilação fracionada. E eu vou usar como exemplo, né, com ênfase, na destilação fracionada do petróleo. Um produto que é muito utilizado pela gente, né, para diversos tipos de setores, para asfalto, com a utilização do piche, nós temos para gasolina, enfim, de tipo de combustível, para avião, para carro, enfim. Mas para entender um pouco mais a fundo de como funciona o processo, né, nós vamos falar sobre a destilação fracionada, que é a separação entre substâncias líquidas através da ebulição. Então, a destilação fracionada ela vai usar muito ponto de ebulição de diversos compostos, né? Os líquidos vão ser separados por partes até que obtenha um composto com maior ponto de ebulição ou composto com o qual se deseja. Ok. Indo explicar para vocês agora um pouco como funciona, eu deixei uma imagem no slide que mostra bastante. Aqui nós temos o nosso balão, né? Que tem que tem a nossa espécime química aqui dentro. Então, como que vai acontecer? A gente vai pegar, né, e a gente vai aquecer essa plaquinha aqui embaixo, numa plaquinha embaixo. Pode ser tanto bico de Bunsen, que é um tipo de aquecimento onde a chama ela tá mais presente aqui, né? Pode ser uma placa de aquecimento também, vai depender muito do laboratório, vai depender muito do químico também que vai estar responsável por esse experimento. Então, aqui a gente tem um balão que vai estar aquecendo e essa espécime vai começar a entrar em ponto de ebulição, então vai começar a evaporar. E aqui nós temos um termômetro bem no topo desse experimento. Nós temos um termômetro, né, para medir a temperatura. O que vai diferenciar muito de uma destilação simples de uma destilação fracionada é que uma destilação simples a gente não tem a presença desse termômetro dentro do condensador, do começo do condensador. Aqui nós temos o condensador que vai condensar toda essa espécie química que a gente quer utilizar no processo final. Nós temos todo aquele líquido que foi evaporado, né, presente nesse tubinho aqui de ensaio, nessa proveta, na verdade, que vai ser a espécie final que a gente deseja. Então, aqui eu tenho um simulador. Esse simulador, ele tá presente, ele foi feito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. E aqui ele apresenta uma simulação, vocês podem encontrar, vou deixar o link para vocês,
é que ele apresenta uma simulação de como seria feito a água do petróleo. Dentro do processo do petróleo é um pouco mais complicado. Por quê? Porque a cada parte desse processo, a cada parte desse ponto de ebulição que vai ser utilizado, vai ser resultante de um produto diferente. O que eu vou mostrar para vocês mais pra frente é uma tabelinha. Então, uma determinada parte a gente vai ter resíduos como parafina e asfalto. Em uma outra determinada parte a gente vai ter um óleo lubrificante, que a gente usa para diversos setores. Depois o óleo combustível, querosene, gasolina e gás. Então, para diversos tipos para diversas partes desse experimento, nós temos diversos tipos de produto. Tudo vai depender do ponto de ebulição que você vai desejar utilizar. Então, aqui nós temos uma torre de fracionamento, porque para o experimento da destilação fracionada do petróleo, ela é usada em escala industrial, então é uma escala bem maior. Então, aquele balão que eu mostrei para vocês, ele vai ser, na verdade, utilizado como uma fornalha. Então, aqui a gente tem um armazenamento de petróleo, nós temos uma bomba, depois vamos utilizar a fornalha, né, que vai ser utilizada como balão, e esse torre de fracionamento, que vai ser, na verdade, como se fosse ele vai destilando, né, essa parte do petróleo, igual tá na imagem que eu mostrei para vocês. Indo agora um pouco para a importância desses produtos no nosso dia a dia, é importante dizer que muitos desses produtos que a gente tem, aqui nós temos aqui a gente tem exemplo do petróleo, que de um produto, né, ele é mandado para diversos setores. Ele pode ser usado como nafta, diesel, óleo lubrificante para automóveis, asfalto, combustível para avião, navio, parafina, gasolina, enfim. Ele é usado para diversas coisas. É importante dizer para vocês sobre a química presente no dia a dia de vocês. Então, a gente tem um álcool quando a gente vai abastecer nosso carro. A gente tem um monte de processos químicos envolvidos no nosso dia a dia que a gente nem percebe. Então, olha aqui, por exemplo, para vocês. A gente tem a destilação fracionada, que ela tem como produtos, né, essas diversas coisas que a gente usa no nosso dia a dia. Então, só para deixar para vocês, né, como um pensamento de final de aula, para vocês começarem a observar, sobre parar uma hora do seu dia, olhar ao redor e ver como é que funciona, né, ver esses processos químicos que foram explicados. Isso é muito fácil, né, pro petróleo é muito mais fácil ainda, só você olhar para baixo, né, se sua rua é asfaltada, você pode olhar, por exemplo, e lembrar de todos esses processos químicos que foi explicado aqui na aula, que para ter aquele asfalto, ele teve que passar por toda uma destilação fracionada, ele teve que alcançar um certo ponto de ebulição, ele teve que passar por um destilador. Então é isso. Eu vou deixar para vocês as referências com os links apresentados dentro dessa aula. E é isso. No final do slide também tem o meu contato.